Bom dia, meu querido. Grande Dan, que prazer estar aqui com você. Começando a semana em grande estilo. Saudade de você, cara. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui, trazendo mais conhecimento para a galera, para o pessoal aqui que me acompanha, que te acompanha também, que vai estar aí participando. Isso. Né? Que bom. Trazer alguns esclarecimentos para esse momento, né? Que está um momento atípico para todo mundo, diferente para todo mundo. E eu queria começar contando uma historinha, né? Uma história. Estamos aqui com o professor Igor Mascarenhas, professor de História, né? E vamos iniciar aqui. Eu quero contar uma historinha para a gente introduzir o nosso assunto, que a gente vai falar hoje sobre ressignificando, né, o ensino. Né? E eu queria contar uma história antiga chinesa, né, do taoísmo, que existia uma vila muito antiga, um camponês, uma vila muito pobre. E esse camponês, ele era considerado bem de vida, porque ele tinha um cavalo. Ele tinha um cavalo que utilizava esse cavalo para arar a terra e para o seu transporte próprio. E um dia, esse cavalo fugiu e desapareceu. Todos os vizinhos vieram lamentar, né, a perda, o azar que ele teve de perder o cavalo. Ele simplesmente disse, talvez. Pode ser bom, pode ser ruim. E 2 dias depois, o cavalo retornou com mais 2 cavalos selvagens. E aí os vizinhos todos vieram desejar-lhe a boa sorte. Nossa, seu cavalo voltou com 2 novos cavalos selvagens. Que maravilha. E ele, mais uma vez, ele disse, talvez. Pode ser bom, pode ser ruim. E aí o filho dele tentou domar um desses cavalos selvagens e caiu, o cavalo derrubou ele e ele quebrou a perna. Mais uma vez os vizinhos vieram se lamentar, nossa, que azar, né? Seu filho caiu, se machucou, quebrou a perna. Mais uma vez o camponês disse, pode ser bom e pode ser ruim. E 15 dias depois, 2 semanas depois, os agentes do exército chegam na vila para recrutar jovens para a guerra. E recusaram o jovem o filho do camponês, que estava com a perna quebrada. E os vizinhos falaram, nossa, que sorte. E ele mais uma vez disse, talvez, pode ser bom, pode ser ruim. Com isso, nós podemos perceber, com essa história, que todo acontecimento na nossa vida depende do molde que você dá a ele. Quando você muda o molde, você muda o significado das coisas. Né? O nome disso a gente chama de ressignificação. Modificar o molde que você enxerga um acontecimento e que faz mudar os comportamentos, né? e as ações. E é justamente sobre isso que eu trouxe o professor Igor Mascarenhas aqui hoje, convidei ele aqui, justamente para falar de uma situação bem específica, que são os professores que estão nesse momento, né, tiveram uma certa dificuldade com essas mudanças de aulas, tendo que se adaptar, e é isso aí. Eu quero que o professor se apresente, fale aí quem é você, Igor, e o que é que você faz. Danilo, que bom ouvir sua voz. Ó, Brunão, aí mais um Mascarenhas aqui conosco, uma figura ímpar também. Educação, eu gosto muito dessas 2 palavras, educação e ressignificação. Né? Ressignificação, ela tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo hoje, que é ressignificar, é você, diante de obstáculos, diante de dificuldades, você conseguir transpor e se tornar uma pessoa muito melhor. Eu acho que esse é um momento atípico, completamente atípico. No contexto educacional, nunca antes a humanidade viveu o que nós estamos vivendo, tá? É algo realmente inédito, tá? Para você ter uma ideia, a gente compara mais ou menos com a Segunda Guerra Mundial, tá? Eu, como professor de História, gosto muito de estar trazendo elementos aqui históricos, então, realmente, essa ressignificação ela é extremamente importante. Outra questão que é importante é esse autoconhecimento, e ressignificação é isso, essa autorresponsabilidade. Por exemplo, a gente vai falar um pouco aqui sobre questão de saúde mental, sobre questão de doenças psicossomáticas, da ideia do professor entender que na sala de aula, que no processo educacional, ele não é
o protagonista. O protagonista, ele é o aluno. O aluno, ele é o protagonista nesse processo. Então, a educação, ela já precisa passar por uma revolução, ainda mais se tratando de educação no Brasil, Danilo. A educação no Brasil é a educação prussiana. A educação no Brasil, ela é uma educação do século XIX, uma educação que era moldada para criar soldados e para formar operários. Não existe mais isso. A educação hoje é uma educação humanística. A gente precisa desenvolver valores, né, onde esse ser humano, esse indivíduo, ele vai ser inserido na sociedade para poder ter condutas dignas de um bom cidadão. E a gente percebe que hoje, no século XXI, no Brasil, não existe isso. Então, mesmo diante de tanta catástrofe, de tanta morte, de tanta incerteza, o futuro é incerto. A característica do futuro é incerto. Mas nunca foi tão incerto o futuro. E isso acaba gerando uma ansiedade muito grande. A ansiedade é você se prender ao futuro, tá? E quem se prende ao passado se torna uma pessoa rancorosa, tá? Então, as pessoas, elas estão assim, sem saber o que fazer. Eu, por exemplo, como professor, eu sou professor da rede particular. E aí, se a máquina não girar, se as escolas não voltarem, até quando as escolas vão ter realmente esse recurso para poder se manter, né? E aí, se voltar, como é que vai ser? E a questão da saúde? Então, são muitas incógnitas presentes hoje em dia. Mas o ponto positivo de tudo isso, sabe o que é? O ponto positivo é que a gente percebe hoje que a educação pode ser feita fora dos muros das escolas, fora dos muros das instituições educacionais. Essa é a grande lição que está sendo passada para nós, professores, e para os alunos. Danilo, para você ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 138 países que estão com suas instituições fechadas. 138. Nunca existiu isso na história. Nós temos aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de estudantes que estão fora do ambiente, da estrutura física. A população da China, são 60 milhões de professores que estão fora da sala de aula. Então é algo inédito. E muitos professores, eu tenho 18 anos de sala de aula. Eu comecei a dar aula com 22 anos de idade. Eu estou com 40 anos. Eu não sou mais aquele Igor de 15 anos. Lembra a gente lá em Vilas do Atlântico? É interessante que naquela época a gente nunca pensaria em ressignificação, não sabia nem essa palavra. Nunca imaginaria estar aqui. Nunca imaginaria falar sobre educação. Mas é bom, Danilo, que no processo a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando. A programação neurolinguística para a gente foi importantíssima em termos de autodescobrimento, de autodescoberta. Hoje, por exemplo, eu jamais imaginaria que eu daria aulas remotas. E é importante frisar aqui que é uma diferença muito grande entre aula remota e EAD. Não é EAD o que os professores estão fazendo. EAD, existe um protocolo sobre o EAD. Nós estamos fazendo aqui aulas remotas. Daqui a pouco, 10h40, começa uma aula remota para alunos da terceira série do ensino médio. São 114 alunos que estão ali. Mas acontece o seguinte, nada substitui o contato físico, a sinestesia. Inclusive, quando a gente trabalha as múltiplas inteligências, Gardner, ele fala muito sobre isso. Aqui a gente está trocando ideias, aqui a gente está trocando conhecimento, é educação isso. Mas essa relação aqui, ela é limitada. Porque sensações, elas ficam limitadas. O sinestésico fica muito limitado. E a gente está enfrentando isso hoje. Os 60 milhões de professores que estão hoje fora da sala de aula estão enfrentando algo inédito. E muitos não estavam preparados para isso. A questão é essa, entendeu? Igor, você tocou num ponto interessante. Deixa eu voltar só um pouquinho ali. Eu assisti Pandinha. Não sei se foi um TEDx do Murilo Gun, em que ele faz um comparativo da escola com uma fábrica. Sim. Né? Com uma fábrica e com organizações militares. Tem hora para comer, os alunos usam farda, tem hora para comer, tem hora para sentar, né? E aquele modelo, como você falou, é um modelo que vem de eras remotas aí, um padrão, né? E agora a gente foi, talvez esse modelo que a gente está tendo que vivenciar hoje, talvez um certo preconceito pela questão do ensino remoto ou do próprio EAD, em questões de questionar a qualidade,
isso nunca foi, talvez, nem pensado, nem cogitado essa mudança. Mas agora nós fomos obrigados a remodelar isso, né? Sim. Fomos forçados a ressignificar, a ver isso de um outro ângulo e ver a possibilidade, o lado positivo disso. É uma coisa que eu venho trazendo sempre aqui nas lives e nos vídeos, justamente ver o lado positivo de qualquer situação, que é um tipo de ressignificação, né? Você mudar o molde para poder você ver outras possibilidades, né? E a gente se depara com uma situação, digamos assim, ninguém estava preparado, os próprios profissionais, né? Você como professor, que eu acompanho, eu vejo, os alunos lhe adoram, porque você é um professor bem dinâmico, super divertido, você canta, você dança, chupa cana e assovia, você é excepcional na sala de aula. E é um artista nato. E agora, com essa situação, com essas dificuldades que você encontrou de estar nessa, como você falou aí, a sinestesia com o contato com as pessoas, e o que é que mudou para você? Tá sendo difícil? De que forma a gente pode trazer isso para as pessoas, até mesmo para outros colegas professores que talvez estejam enxergando apenas o lado negativo da coisa? Conta para a gente aí o que é que você tem feito e como é que você tem ressignificado esse momento. Sim. Danilo, o que acontece? Eu sempre penso que o aluno, ele é ativo, é a questão da aprendizagem ativa. A Silvana, aqui, minha coordenadora, eu tenho aqui uma aluna falando comigo, foi minha aluna há muito tempo atrás. Silvana foi minha colega lá no Patrícia, com Carlos. Foi minha coordenadora no Colégio Lauro de Freitas, né, uma figura fantástica, que ex-alunos aqui falando também, é muito bom isso. E eu sempre entendi a educação como uma educação ativa. Mas a questão, Danilo, com relação à sua pergunta, é o seguinte: minha geração, que é a sua geração, né, nós somos aqui da chamada geração X. A geração X é uma geração que ela nasce ali em 65 e vai até 81, 82. Tá? Existe uma geração antes, chamada geração Baby Boom, né, que é a geração pós-Segunda Guerra Mundial, que foi uma geração que celebrou muito a vida. Inclusive, esses jovens, eles pegaram a década de 70. A década de 70 foi fantástica. Uma juventude que celebrava verdadeiramente a vida, citão. Mas acontece o seguinte: a nossa geração, ela já pegou uma atmosfera no mundo muito mais competitiva, uma crise mundial. Então vem um individualismo muito mais forte, vem essa dependência com relação ao trabalho. E aí vem essa questão do choque de gerações, porque a maioria dos professores hoje são da geração X e da geração Y. A geração Y são aqueles que nascem em 82 e vai até 92. Né? É a chamada geração millennium. Tá? É justamente aquela geração que a gente também passou. Eu me considero muito, eu me encaixo muito mais na geração Y. Né? Acho que você também. É aquele que saiu na transição, saiu do analógico para o digital. A gente viu essa transformação. Tá? Então, inclusive, tem questões muito tem um ponto negativo dessa geração com relação, sabe o quê? Ao narcisismo. Uma geração mais mimada, tem inclusive a chamada geração canguru, né? São adultos que ficam mais tempo sobre a asa dos pais e tudo mais, 40 anos vivendo com os pais. Então essa geração, ela é considerada uma geração já nativa digital. Mas a geração Z, que é justamente o público que eu tenho, né, que aí você pega, é quem nasceu ali, Danilo, em 95. Então, quem nasceu de 95 até 2010 é a chamada geração Z. É justamente aquele aluno que está no 6º ano, que era a 5ª série, tá, até os 25 anos. Então, é esse público hoje que a maioria dos professores do meu convívio enfrenta. E eles já são 100% nativos digitais. O que eu percebi foi o seguinte: hoje os que nascem hoje é chamada geração alfa. Essa geração é aquela geração que antes de dar o bico, você dá um iPad para o menino. Então, o que é que ocorre? Dentro desse processo, nós professores, principalmente os mais antigos, né, existe uma angústia muito forte. Quando começou essa pandemia, um grande amigo meu, professor, ligou para mim, ficou 1h30 no telefone falando sobre a angústia dele com relação a essa preparação, né, das plataformas.
Ele não sabia para onde ir, ele não tinha uma pessoa mais jovem que pudesse ali estar orientando. Então, eu percebo a angústia desses professores diante disso, porque não houve um preparo. Eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de dar aula hoje em colégios muito bons que prepara o professor. Inclusive, antes de tudo isso acontecer, os colégios eles já faziam oficinas voltadas justamente a essas plataformas. Mas quando a coisa estourou, simplesmente da noite para o dia falaram, olha, o recurso é esse. Existem essas ferramentas e serão essas as ferramentas a serem usadas. Inclusive, eu passei por uma capacitação chamada Faixa Preta, né, do Google, foi muito boa. Você vai passando por etapas. Então, você aprende eu não sabia que existia uma sala, né, chamada Google Sala de Aula, Google for Education. Eu nunca tinha trabalhado com o Meet, eu nunca tinha feito uma aula no Meet, eu nunca tinha feito uma prova no Google Formulário. Então, da noite para o dia, eu tive que aprender tudo isso. E são muitas informações, é muita coisa. Se você clicar errado no ícone ali, tudo vai por água abaixo. Então, muitos professores somatizaram isso. E aí vem a questão das doenças psicossomáticas, a preocupação com relação a isso. Porque o que acontece? Alunos estão adoecendo, professores estão adoecendo. Eu me preocupo muito com isso. Né? Psicossomático, psique é alma, é mente, soma é corpo. E aí nós temos aí angústia, insônia, e o corpo começa a reagir de forma negativa. Tanto que esse final de semana eu tive uma reunião pedagógica para mais de 150 professores de um colégio tradicionalíssimo daqui de Salvador, que adorei. Eles trouxeram uma doutora, uma psicóloga, que ela criou aqui o NAPS, o Núcleo de Atendimento Psicológico, né, se preocupando com a saúde mental dos professores. Então, isso, para mim, é o ponto principal, porque se não existir essa saúde mental, se não existir essa motivação, esse equilíbrio, a coisa não flui. Eu percebo que tem muitos alunos que estão desmotivados. Por quê? Porque, Danilo, educação é afeto, educação é amor. O grande prisma da educação é o afeto. É o que Pestalozzi fez há 200 anos atrás. Né? Pestalozzi, ele criou um liceu e ele simplesmente criou um método onde ele valorizava a individualidade, ele valorizava a diferença. Eu, por exemplo, eu tenho uma especialização em educação especial, onde Pestalozzi, ele agregou aquele que era excluído, que era expurgado. Então, o que ocorre? Um educador daquele, onde o método tradicional parava e falava, vem cá, o aluno do liceu de Pestalozzi desenvolve 3 anos, o que aqui se desenvolve em 1 ano, intelectualmente. Mas foi um método adotado, por exemplo, sabe aonde? Nos países nórdicos, anglo-saxões. Veja como é a educação lá. Agora, perceba que aqui no Brasil é uma educação muito quantitativa, punitiva, seletiva e não qualitativa. Então, eu acredito que diante desta revolução, diante de todas as dificuldades, a gente vai ter que parar e vai ter que verdadeiramente mudar a educação, porque senão não vai dar. Eu torço para que isso acabe, os colégios, inclusive, já estão sentando, se reorganizando. Eu acredito, eu estou sendo muito positivo, que em setembro as coisas comecem a voltar de forma gradativa, não sei como é que vai ser isso, mas eu espero que aconteça dessa forma. Tá? Mas realmente é uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade muito grande, cara. Mas está aí. Eu quero salientar aqui um ponto importante. A ressignificação, ela é, inclusive, uma excelente ferramenta para a criatividade, né? Se a gente for imaginar, eu vou trazer mais uma historinha aqui que você, como professor de história, pode corroborar. Hoje todo mundo conhece o nylon, né? É utilizado em muita coisa hoje. E o surgimento do nylon foi justamente uma ressignificação, porque quando se criou o nylon foi durante pesquisas da Segunda Guerra, em que, deixa eu lembrar se foi a Segunda Guerra, para competir com os japoneses detinham a tecnologia da seda e os paraquedas perfeitos dos japoneses, e aí para o resto do mundo competir precisava criar algo mais leve, tão quanto leve quanto a seda, maleável, para construir os seus paraquedas. E daí, dentro das pesquisas, surgiu o nylon.
Quando acabou a guerra, o que é que vai fazer com todo esse material? Vamos ressignificar. E começou a colocar ele em outros materiais, em outros objetos, né? E dar uma nova utilização para aquilo ali, que originalmente teve uma ideia, um princípio militar. Isso é ressignificação. Hoje a gente tem produtos incríveis com nylon, né? Uma fibra forte que serve para muita coisa hoje, até roupa feita com nylon, né? Então, as meias calças são feitas de nylon. Então, para você ver a versatilidade que a ressignificação ajudou a criatividade a dar um novo sentido, né? E aí, que criatividade hoje você poderia trazer para o pessoal, tanto para os alunos, para poder acompanhar, porque eu percebo também, eu tenho dois aqui, né? Eu tenho o Miguel com 8 anos e a Malu com 14 anos, também estão passando por essa transição a Lidiana até comentou ali, hoje a gente já está numa nova geração, né? Criando uma nova geração com toda essa mudança. E assim, o que a criatividade pode dar a você, que é um cara bastante criativo, bastante dinâmico, para poder acompanhar essas aulas com um novo formato, né? Poder tirar um proveito criativo disso, e os próprios profissionais que, como você comentou, alguns entraram na questão da ansiedade de não saber utilizar as ferramentas, e o que a criatividade pode trazer para eles. Danilo, eu acho o seguinte, que uma das principais ferramentas do professor é a criatividade. Eu enxergo o professor como um artista. Se o professor ele não tiver esse lado artístico, e o artista ele é a expressão máxima da natureza humana, em termos de algo sublime. Eu penso assim, então, primeiro que o professor ele tem que ser sedutor. O professor ele tem que seduzir o aluno. Porque se você estiver ali, imagine, hoje, Danilo, o conhecimento está na palma da mão. A informação está na palma da mão. A gente vive a era da informação. Informação essa que gera também muita desinformação. Existe muita desinformação. Então, eu como professor, por exemplo, eu entendo que eu sou hoje um mediador. Eu sou um tutor. Eu sou muito mais um explicador do que um detentor de conhecimento. Na verdade, eu estou ali conduzindo aquele aluno. E a criatividade, ela é fundamental. Por exemplo, agora, para uma das turmas, né, eu descobri uma plataforma chamada PegLed, que eu não conhecia. E dentro dessa plataforma, eu vou fazer um trabalho interdisciplinar, onde envolve matérias como religião, filosofia, geografia, espanhol, português. Eu, por exemplo, eu vou estar orientando uma turma. Então, o que é que eu pedi? Eu pedi que eles pegassem gravuras, charges e periódicos, jornais, desde o século XIX até os dias atuais, especificando as grandes pandemias do Brasil. Né? Tinha peste negra no final do século XIX, febre amarela, aquela coisa toda. Então, a partir daí, eles vão construir algo extremamente grandioso. E isso é dar protagonismo ao aluno. Ou seja, eu estou apenas orientando. Você é o protagonista. Esse formato, inclusive, de sala indiana, ele é um formato completamente arcaico, foi o que você justamente falou, né? Porque o que acontece? No colégio tem o sino, na prisão tem o sino. No colégio tem um intervalo, na prisão tem um intervalo. Então, vincula-se muito isso. Você percebe quando tem um filme norte-americano que bate o sino, e o professor continua falando e todo mundo sai. E ele fica falando sozinho. Então perceba que aquilo ali se torna meio que um martírio para o aluno. Então, se no presencial muitas vezes é assim, imagine no virtual. Porque no virtual não existe o contato. No virtual, simplesmente o menino pode... Porque a gente não pede para abrir a câmera, até para não travar, porque são muitos alunos. Então, o aluno ele pode muito bem abrir aquilo ali, deitar e dormir. Então, exige do aluno, inclusive, um comprometimento muito maior. Essa autorresponsabilidade, ela triplica, porque na sala de aula ainda existe o professor ali puxando. Então, quando você pega, né, essa ideia, por exemplo, isso é típico, e é da característica do ser humano. Existem sempre aqueles mais proativos, aqueles mais participativos. Danilo, uma das melhores formas de desenvolver conhecimento, e o conhecimento atrelado à educação,
é debatendo. Isso aqui que a gente está falando, isso aqui representa 70% no processo do desenvolvimento do conhecimento. Tá? Só perde, para você ter uma ideia, no ensinar. Ensinar é o máximo, que tem 90%. Então, uma sala de aula típica, quem mais aprende é o professor. Porque o professor, teoricamente, é o protagonista, é o detentor do saber. E o que eu percebo, eu tive aulas muito boas, tem uma turma de um dos colégios que eu dou, vou dar até o nome aqui, o Salesiano Dom Bosco, que os meninos são extraordinários, tem uns meninos lá que são muito bons. E a gente começou a discutir sobre maioridade penal. Danilo, começou uma discussão, começou um debate, que os meninos falavam, mas falavam com uma propriedade. Eu me sentia na ONU, sabe, intermediando um debate, e eu ficava arrepiado. Eu falava para os meninos, olha como é porque eu raspei aqui o braço, estava com cabelinho, né? Eu chegava para o menino, rapaz, olha para aqui, eu estou arrepiado. E essa é a magia do educador, essa é a magia do professor, perceber que o aluno ele pode ser maior do que o próprio professor. Então, o professor, primeiro, ele tem que ser humilde. Eu sou um cara extremamente humilde. Eu entendo e quero que o aluno seja melhor do que eu. Eu quero, tanto que humildade vem de humus. O humus é a terra fértil, as margens do rio Nilo. Então, tem professor que tem a cabeça muito fechada. Por quê? Porque tem aquela ideia ainda arcaica, aquela ideia medieval, de que o professor é o detentor do saber. E não existe mais isso. Não existe mais isso. Então, é desafiador. É desafiador. Às vezes eu me coloco aqui, tanto que eu estava conversando, falando, eu percebi que a aula rende mais quando a aula é uma aula de discussão, e não aquela aula conteudista. O grande problema, tem um educador, Danilo, que eu amo, se você não conhece muito a obra dele, depois pesquise, chamado Rubem Alves. Rubem Alves é o cara. Tem uma frase que ele disse que me marcou muito, que diz assim, o professor é, acima de tudo, um ser generoso. Imagine, um cara que estudou a vida inteira e o propósito dele é aprender para poder ensinar, cara. Ensinar, sabe? Ensinar e ele, diante das questões capitalistas, ele nunca vai ser rico. E aí vem a diferença entre trabalho e emprego, né? Inclusive, nosso mestre Ozaná, né, psicólogo e junguiano, ele falou esses dias sobre isso. Trabalho é aquilo que lhe dá significado. Trabalho é aquilo que lhe dá propósito, que faz com que você queira sempre mais, queira crescer mais. Eu agora, por exemplo, estou desenvolvendo muito esse meu lado mais humano, tá? Eu agora estou mergulhando, inclusive, na psicanálise, e isso está sendo muito na filosofia, porque existe um olhar histórico, mas a filosofia vem me encantando de tal forma que às vezes eu fico sem dormir, Danilo. Eu começo a estudar sobre Sartre, eu estava estudando sobre a transcendência do ego, que é uma obra que tem de Sartre, mas na hora de dormir, eu não consigo, a cabeça fica, porque eu começo a entender. Fica fervilhando. Então, isso é extraordinário. Né? Isso que é bom. E Rubem Alves, ele fala, sabe qual é o grande problema da nossa educação? A questão da dependência com relação ao vestibular. Porque se torna uma educação conteudista e escrava do vestibular. Hoje, o ensino médio é escravo do Enem. Imagine. Então, você entra na sala com o propósito de levar conteúdo para aquele aluno tirar uma nota boa no Enem. Tanto que ele defendia a ideia de extinguir o vestibular. Seria muito melhor se fosse ABCD, fecha o olho, aponta e escolhe. Seria mais democrático. Entendeu? Isso aí, acho que, no meu entendimento, vem muito de uma coisa que você falou agora há pouco e que eu queria pontuar, que é a questão da autorresponsabilidade. Quando você diz que o protagonista é o aluno, eu concordo. Agora a gente precisa ter muito cuidado disso, porque, como você comentou, por ele se sentir o protagonista, ele pode se sentir a autoridade naquele momento. Né? Sim. Apesar dele ser o protagonista do contexto todo, o professor ainda é a autoridade para que dê o caminho para que ele vá seguindo. E a autorresponsabilidade é muito importante nesse momento, sobretudo agora com essas aulas à distância que está sendo feita, virtuais, justamente para que ele tome a consciência de que o resultado depende dele e que o professor está ali para dar um direcionamento a ele. Né? E justamente você pode utilizar também isso no que você comentou agora, da questão de que o ensino hoje é focado apenas para o vestibular, apenas para o Enem.
né? E o próprio aluno, utilizando-se da autorresponsabilidade, ele pode entender que ele deve, né, por questões diversas, sim, se preocupar com o vestibular, com o Enem, de certa forma, é o que ele está planejando para o futuro dele, mas ele também pode, né, e aí é uma ressignificação, não só se preocupar com o Enem, mas ele também pode agregar conhecimentos para a vida própria, não é isso? Sabe o que acontece, Danilo? Você quando fala isso, essa questão da continuidade, eu sou professor de pré-vestibular, eu sou um cara que vivo disso e entendo, o processo é esse. Inclusive, se tratando de mudanças, por exemplo, eu hoje faço parte de um projeto chamado TV Enem. TV Enem é um projeto onde professores, né, de forma voluntária, gravam aulas para poder apresentar em TV aberta, né? É na TV Alba, 62.1, é da Assembleia Legislativa da Bahia. Tá? Então, o que acontece? A gente entende que tem que fazer isso, sabe por quê? Porque isso é democratizar a educação. Porque boa parte desses alunos, desse 1 bilhão e 300 milhões de alunos no mundo, que estão fora das instituições, não tem acesso à internet. A internet no Brasil é uma internet muito cara. O notebook, o computador é muito caro. Tem muitos alunos que não têm esse acesso. Em colégio particular, tem alunos que não têm esse acesso. As pessoas estão perdendo o emprego. Então, o que acontece? Quando você democratiza a educação, isso é muito bom. Agora, a questão é um grande desafio, Danilo. A gente está vivendo... Ó, Vitão aqui acabou de entrar um grande professor aqui também de história, Vitão. O que é que ocorre? É esse grande desafio. É preciso democratizar a educação. É preciso dar o protagonismo para o aluno, mas entendendo o aluno que esse protagonismo exige autorresponsabilidade. Aí vem uma questão cultural, vem uma questão vinculada à moral, vinculada à ética, vem a própria história do Brasil. Quando você pega na institucionalização da educação do Brasil, o Brasil só começa a se preocupar verdadeiramente com a educação na década de 30, Danilo. Para ser mais específico, em 37, 38, quando Vargas dá um golpe, né, que é o Estado Novo. E é uma educação onde se cria instituições politécnicas, se cria o SESI, o SENAI, então a educação para poder o quê? Transformar o indivíduo na engrenagem da indústria. Então não existe esse olhar humanizado como existiu, por exemplo, na França, como existiu na Suíça, como eu falei para você, em relação à Pestalozzi. Para você ter uma ideia, lá de Pestalozzi saíram gênios, figuras que mudaram completamente a história da humanidade. Eu vou dizer só um, mas eu poderia dizer muito mais. Hippolyte Léon Denisard Rivail, sabe que é esse? Allan Kardec. Allan Kardec, inclusive, ele começa a desenvolver essa sensibilidade da espiritualidade, que é uma inteligência, tá? Quando você pega Gardner, você pega o intrapessoal, o interpessoal, o sinestésico, o musical, o espiritual, tá? A espiritualidade é fundamental hoje. As pessoas que não desenvolvem a espiritualidade são pessoas hoje que não estão, que simplesmente estão vivendo a par, né? Tem acreditado que diz assim, a morte é certa, o prazo incerto. Se a certeza do primeiro me aflige, a incerteza do segundo me consola. Durante a história, a morte ela sempre foi usada como manipulação de poder. A gente tem que entender que nós somos finitos. A finitude, a incompletude do ser tem que ser colocada num pedestal. Está sendo. E indo agora para uma visão mais teológica, né, parece que é Deus falando para nós, seres humanos, olha, se liga aí, eu dei para vocês o livre-arbítrio, mas vocês estão exagerando. Parem um pouco, porque na própria história, no conceito da história, existem chamados historicistas, que eles entendem que a história é linear, que sempre que está no presente é o mais evoluído, é a ponta da lança. E a gente percebe que não. Porque se você fosse conversar, você não, que você é um cara espiritualizado, mas se muitos aí fossem conversar com gregos, tá? Discípulos de Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras colocariam os homens de hoje no bolso. Então perceba que parece que os seres humanos estão retrocedendo. E aí vem a importância da educação. Uma educação fundamentada no afeto. A educação fundamentada no amor. Se o professor ele não tiver amor, Danilo, se o professor ele não entender a profissão como um chamado, porque eu entendo isso como um chamado. Eu tenho 18 anos de sala de aula, e quando eu entro na sala de aula,
aluno meu sabe, parece que é o primeiro dia de aula. Sabe por quê? Porque aquilo me dá propósito. E o aluno sabe, é como uma relação, é como um casamento, né? Porque um professor fica ali 1 ano com o menino, 9 meses com o menino. Então ele pode até enganar inicialmente, mas depois o aluno percebe que aquele professor não inspira, tá? Porque nós, professores, inspiramos. A motivação, eu gosto muito dessa frase, motivação é de dentro para fora, né? Motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. Então, cabe a mim, como professor, inspirar o aluno. E para isso eu tenho que desenvolver minhas habilidades. Eu tenho que me mergulhar no meu próprio eu, Danilo, e entender qual é o meu potencial, quais são as minhas ferramentas, quais são as minhas armas, as armas de Jorge. E quando eu entro numa sala de aula, e seja na sala ou fora dela, que a gente tem que entender, e essa pandemia está mostrando que a gente pode educar e fazer educação fora da sala de aula, tá? Fora da sala de aula, é justamente fazendo com que o professor entenda qual é o seu potencial. Você que estuda sobre a natureza humana, eu estou estudando muito agora sobre Freud, né, sobre a questão do mundo onírico, o mundo dos sonhos, toda essa questão da subjetividade, id, ego, superego. A gente entende que a mente humana, e mente, Danilo, é a experiência vivida. Por exemplo, quando eu fiquei, não sei se foi 4 dias, 3 dias ou uma semana na sua casa em Vilas do Atlântico, aquilo marcou muito a minha adolescência. Veja, 25 anos se passaram e parece que foi ontem. O nome disso é memória afetiva. E os alunos, os meus, que são de ensino médio, pego ali do 9º ano até o 3º ano, são justamente seres humanos que estão em processo de formação de caráter. Justamente no finalzinho desse ciclo da memória afetiva. É aquilo que vai construir aquele ser humano para o resto da sua vida, até o último suspiro. Então, o professor ele tem que ter comprometimento com essa fase da vida. E eu percebo que existem professores e alunos também, mas estou falando mais do professor, que acaba se acomodando, sabe por quê? Porque a acomodação, a zona de conforto, ela faz parte da natureza humana. É uma forma, inclusive, de se proteger, porque a novidade é uma ameaça à própria vida. Então, a mente humana, 90% da mente humana, Freud diz que é subjetividade, que é o superego e o id, ou seja, o ego é apenas 10%. O subjetivo, ele é complexo. E quando você mergulha nesse subjetivo e busca o novo, esse novo acaba fazendo com que a zona de conforto lhe puxe para baixo. É por isso que muitas pessoas não têm vontade de mudar, ou tentam mudar. Não é tentar, é aquela ideia da linguagem proativa e da retroativa. Eu vou aqui abrir meu coração para você. No início da pandemia, eu fiquei aflito, uma certa angústia, e eu comecei a colocar isso muito na questão da alimentação. Eu engordei 4 quilos. No primeiro, aí fiquei mais, pô, careca e gordo vai ser o fim, né? Então eu pensei assim, não, eu tenho que mudar isso. O que acontece? Perceba que os neurotransmissores, houve uma disfunção no meu neurotransmissor, né, que é o noradrenalina. Então, para poder suprir essa ansiedade, eu comecei a comer. Então, o que foi que eu fiz? Eu ressignifiquei, eu mergulhei no meu próprio eu, e eu falei, peraí, o que é que eu tenho que fazer? Ansiedade, Vitão, né? Ansiedade, montar aula, e o feedback do aluno. Tem aulas, Danilo, que a gente está aqui trabalhando com uma sala com 100 alunos, e aí você faz uma pergunta, só respondem 5, 6, né? Porque, infelizmente, e isso faz parte do ser humano, infelizmente, é a minoria que se destaca, é a minoria que quer sair da média, e média é ser medíocre, tá? E a maioria dos seres humanos, eles querem se manter nessa mediocridade. Então, para nós, professores, que estamos agora distante dos alunos, isso é angustiante, porque essa conexão, ela está quebrada. Por mais que nós estejamos na chamada Web 3.0, vem a Web 1.0, que é quando surgiu o www, vem a Web 2.0, em 2004, quando surgiram as primeiras plataformas. Então, ali começa a perceber que a coisa vai mudar, e hoje são essas plataformas surreais. É aquela plataforma, inclusive eu estava um dia desse aqui em casa, e a gente falou sobre um produto, Danilo. Um produto. No outro dia, o produto apareceu como propaganda no meu Instagram. Aí eu pergunto para você, você não acha que hoje os algoritmos, que toda essa tecnologia, perceba que ponto nós chegamos, tá? E o 4.0 é a inteligência artificial, é o controle das máquinas. Igor, a gente tá quase estourando aqui o tempo, o papo tá maravilhoso,
né? A gente vai ter que marcar uma outra oportunidade para a gente continuar. O pessoal está falando aí. Só sobre isso aí que você comentou, isso é verdade. Eu tenho estudado um pouco de marketing digital e o professor comentou isso. A tecnologia hoje já está acontecendo isso. Seu celular está ali, desligado, parado ali. Eu digo, você não está mexendo nele, ele está em cima da mesa. E você começa a conversar. Quando você abrir o celular, vai aparecer um anúncio sobre o que você conversou, algum produto que tem a ver com o que você conversou. Isso já existe, isso é verdade. Né? Realmente você... Então, Igor, poxa, cara, o papo tá gostoso, tá massa, mas o tempo tá estourando, o Instagram não perdoa, ele derruba a gente. E eu queria que você... eu queria agradecer a presença de todo mundo, o pessoal aí participando, foi incrível, foi fantástico a presença de vocês. Te agradecer, Igor, imensamente por, né, se disponibilizar, seus horários aí, a gente, né, essa minha live desse horário, ela tem um propósito de acontecer na segunda e nesse horário, e você poder estar aqui nesse horário foi fantástico para mim, viu? Muito obrigado. Foi bom. E a gente, o pessoal tá pedindo um bis, a gente vai ter que marcar um outro dia. Eu queria, Danilo, Pronto. Eu queria agradecer, você é um primo, irmão que eu tenho, aqui, Monca, aqui, pessoas extraordinárias, as pessoas que participaram aqui com mensagens super positivas, é muito bom isso. É muito bom perceber que existem pessoas com propósito. Todo mundo que participou dessa live, né? E aqui não é questão de quantidade, aqui é questão de qualidade, aqui é o qualitativo e não o quantitativo, porque essa conversa aqui é justamente no propósito de fazer com que pessoas sejam impactadas positivamente. Infelizmente, a maioria das pessoas não pensam dessa forma, tá? Quando você vem com uma proposta dessa, velho, eu fico enobrecido, tá? Porque você é um primo irmão que eu percebo a sua busca pelo autoconhecimento, e eu também, meu propósito de vida é isso, é hoje inspirar pessoas, é ser referência, é fazer com que pessoas se tornem pessoas melhores, que não venham para o mundo querendo ser extensão da máquina, ou que venha para querer ter sucesso, vinculando sucesso a dinheiro. Semana passada, Danilo, eu até fiz uma postagem, não sei se você viu no Instagram, onde um aluno meu, depois de uma aula, inclusive remota, ele veio falar comigo, e ele falou, agradecendo a minha aula e de outros professores, que a gente inspirava muito ele e tudo mais, e ele falou o seguinte, que queria ser professor, que vai ser professor, mas acontece o seguinte, os pais estão preparando ele para algo muito grande, e ele não sabe como falar com os pais sobre essa decisão, ele não sabia o que fazer, que ele não queria envergonhar os pais. Imagine, olha a ideia com relação ao professor, né? E ele falou, o que foi que você fez? Você falou o que para seu pai e sua mãe quando escolheu ser professor? Me ajude, professor, por favor, eu estou lhe pedindo. Inclusive, eu só coloquei um trecho da conversa do apelo, que foi gigantesco. Então, você vê, Danilo, que a gente vive um país onde o professor, ele é segunda classe. E o que é que acontece? Quando a gente vem para Pestalozzi, eu falei um pouco sobre ele, que para mim é uma grande referência de educador, 200 anos atrás, Pestalozzi fala que a primeira medida que tem que ser feita é valorização do professor. As melhores mentes precisam, né, entender que o professor é valoroso em toda a instância e querer ser professor, porque é muito bom ser professor, é muito bom ensinar, é muito bom inspirar. A Coreia do Sul, Danilo, se tornou o que se tornou, sabe por quê? Porque ele criou uma política revolucionária na educação. Hoje, um professor na Coreia do Sul ganha a média, o dobro da média salarial, sendo que a média salarial da Coreia do Sul é altíssima, sendo que o professor no Brasil vive todo esse perrengue. Eu, por exemplo, como professor, tenho que dar aula em 4 instituições de ensino, né, para poder ter aquela vida ali, tá, acima da média, para o padrão do brasileiro, mas poderia ser muito mais, certo? Então, o que acontece? Ser professor é muito bom, a educação é a saída, e eu quero só terminar, né, com a mensagem de Anne Frank, porque Anne Frank, né, que ficou 2 anos presa, isolada em um Amsterdã, perseguida, né, cheia de nazistas perseguindo judeus, ela, no diário de Anne Frank, ela termina falando justamente sobre essa questão, sobre a questão do indivíduo acreditar na natureza humana do outro, e entender que o ser humano ele precisa ser generoso e corajoso. Então, que sejamos corajosos, que sejamos generosos, e que a gente possa sair muito mais fortes, ou seja, que a gente possa sair
ressignificado de tudo isso, porque tudo isso vai passar. Guga, mas sabe o que acontece? O mais importante é que a gente aprenda com tudo isso. Esse é o grande barato do que a gente está vivendo. Valeu, meu primão. O aprendizado é válido, né? E a gente precisa justamente isso, aprender, né, com o que está acontecendo e ressignificar, buscando novos comportamentos, né? E comportamentos positivos, né? Quem tiver dificuldade de saber como faz isso, tem uma outra live que eu expliquei como é que funciona o cérebro e como é que a gente pode fazer, né, para identificar o lado positivo. Tem um exercíciozinho que eu falei lá. Acompanha lá no meu IGTV, tem um canal do YouTube também, que vocês podem ver isso lá. Igor, brigadão. Né? Valeu. E até a próxima, meu irmão. Até, e vou me preparar agora para uma aula, agora para 114 alunos. Valeu, irmão. Gostou? Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, se inscreve no canal do meu pai e dá o seu comentário. Tchau!